Vamos cantar. Não vai cantar como louvor, nem como adoração, mas vamos cantar como uma meditação. Nivelação. Não há ninguém como Jesus. Oh, não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há. Eu andei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Oh, não há ninguém como Jesus. 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 Oh, não há ninguém como Jesus. Oh, não há ninguém como Jesus. Oh, não há ninguém como Jesus. Não há. Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus. Depois de fanda na atitude wana. Depois pode perguntar qualquer coisa diante de Deus. Depois senta com essa atitude. Soki ya solo koyeba pasi na yo. Se é verdade, vai reconhecer seu sofrimento, sua miséria. Na luki na tamboli. Eu andei, procurei. Na baluki. Girei na minha vida. Na moni te na yo kite. Eu não ouvi. Zambe na lingi na mona yo. Senhor, eu quero. Na lingi na yo kayo. Eu quero te ouvir. Na lingi na bika yo. Eu quero salvar-te. Na komi na suka. Eu estou no fim. So yo silisi prière na yo fandi. Yo moko lobi amen ofandi na attitude wana. Attitude wana yango kozala na yango awa. Olobete na luki na suki. Nzambe nabika yo lelo. Senhor, para mim te achar hoje. Osilisi olobi amen o sente. Se tu terminar a tua de oração, senta. Fanda. Senta. Nzambe apambola yo. Que Deus te abençoe. Nzambe apambola biso. Que Deus nos abençoe. Ela kisi attitude wana. Significa esta atitude. Soki yango kozala na yango lelo. Que você vai estar hoje. Na moment oyo. Neste momento. Soki yango continue na yango na vie. Vai continuar com essa atitude na sua vida. Na luki pe mingi. Eu procurei bastante tempo. Na bo koluka wana mukolo mususu yo kokutana na eloko mususu eluka kayo. A procurar você vai encontrar uma coisa que você não pode. Nzambe na lingi na mona na lingi na bika. Senhor, eu quero ver, eu quero salvar.
zala présent awa. Esteja aqui presente. Lelo tokoteya ebele kutu te. Hoje até não vão muito distante na pregação. Po eza mokolo ya entretien. Porque é o dia da manutenção. Toliki ete bato nyonso balandaki Nós jubilé. esperamos que todos acompanharam o júbilo. Toliki ete bato nyonso bazalaki na batelefone bazalaki na discipline ya kolanda Nós mateyi. pensamos que muitos, todas as pessoas tinham telefone com a disciplina de acompanhar a pregação. Eza lelo te bazoteya yango. Não é hoje que vão pregar. Mateyi esilaki lobi. Pregação do júbilo terminou. Lelo Ontem. eza entretien. Hoje é a manutenção. Teme na biso ezalaki la Nosso préoccupation. tema era a preocupação. Préoccupation eza esprit oyo ezalaka elukaka. Preocupação Eza é o disposé espírito mpona que koluka. procura, é bem Concentré disposto na a eloko oyo aza nango besoin. Concentrado Eza na numa coisa besoin ya que tu distraction te. Não precisa de Yango tolobi distração. ete soki lelo É por isso que falamos na que minute hoje, oyo neste momento, okozala dispose vai ser bem disposto okoyeba pasi na yo minyoko na yo e saber teu sofrimento, a sua miséria. attitude oyo oza nango A wana atitude que oyo ozwi wana ya kocomprendre misère na de yo achar e de soki vi entender sua mobimba yango miséria. okozala nango Se toda a sua vida você vai levar essa atitude, moto oyo olukaka wana olingi omona ye deja só você costuma procurar. oyo olukaka alobela yo olingi oyoka yango Que você deja procura que te fala, já você podia lhe ouvir. soki olongwe awa makambo nyonso oyoki Tu awa sair elongwe aqui, todas as coisas que você ouvir balobi aqui, vai soki ficar. ote preocupe na likambo na yo E se tu se preocupar pelo teu assunto, obaluki nzambe olobi nini girar e Deus, o que é que tu diz? olukiluki nzambe olobi nini ndenge bokendaka na ndako ya banganga Conforme você nganga entra na olobi casa do nini Kimbanda, mpo na vi na o ngai Kimbanda, o que você está falando acerca da soki tua vida? okontinue boye Se tu continuar nessa forma, ote preocupe bongo se liboso ya preocupar nzambe diante de Deus ete okopesa valeur na e bonzambe oyo dará o valor nesta vida. mpo batunaka wapi bato yango basambelaka nini boza Não nango perguntar só costuma orar. me Além da ignorant igreja que ayebi te Deus ete tem. nzambe aza makasi na ye Mas ignorante alobaka sabe kaka que baloka Deus é ngai minha biso força. famille eza ya koteka Fala que foi enfeitiçado Te, e depender da eza família. bongo te. Não é assim. toza na mutu Temos alguém. soki ozwi conscience ya Se tu likambo na tomar yo consciência do teu assunto, ye azalaka makasi ya bato ele é a força das pessoas. soki ye azali force Se ele é a força, ete okoli te e você vai lutar. lobi batei biso Ontem nos pregaram. moto oyo azwaka likambo na ye na charge A pessoa que toma se preocupaka. carga do seu assunto, akoli te que kino entra na na kosimba preocupação, luta bateki até biso segurar. koli te kino na tongo Eles nos ensinaram assim, tongo lutar kino na até kosimba amanhecida, até segurar. okodevenir eloko Tu mosusu vais tornar uma outra okodevenir coisa. mutu Tu vais mosusu tornar uma outra pessoa. o eza liti kaka Porque eza somente a conscience luta, kaka é somente a moto consciência ekotinda yo que vai te levar. nakotika te Eu não vou deixar. moyembi mosusu alobi nakolongwa na se na moyo na se ya Eu humiliation te não vou deixar essa terra embaixo da humilhação. antuka soni oyo kino Esse okotika vergonha ngai até que vai me ndoko abandonar. devenir eloko oyo E yo daí olingaka você ozala vai se tornar olitaka algo te que você ozwa precisa. conscience te Você não luta, não toma a consciência. ndoki moko te aloka yo nzambe azalaki absent Nenhum bruxo que te feitiçou, Deus era ausente aí. nzambe azalaki wana Deus estava lá alingi presente. atala bonne volonté na yo Estava a ver somente a sua boa vontade. matiti yango Ele oyo está aqui capim. nzambe alobaki soki nzela esuki Deus disse se caminho assim, uma vereda assim, findar, matiti ebandi aí começa yo a koloba te nzela esuki Você não pode dizer olingaka que não, kotambola na esse esika oyo bakata caminho deja findou aqui. matiti te Tu poderia entrar kota na onde cortaram matiti capim. kuna na Não. matiti Entra no oyo capim kobima nango eza ya mutu e te que você po vai eza sair com ele, matiti não pertence a outra pessoa. oh amen Porque eglise é dentro do capim. oyo kobima nango na matiti eza ya Que mutu você te vai encontrar no capim. bakoyebi so não okutaki é te de bakati ninguém. awa okutaki te na bombi awa na matiti eza ya mutu te Eu guardei aqui. Eu guardei balobi minha soki coisa okoti aqui, na não. matiti na losambo Se tu entrar no capim com a oração, histoire echange a okobima tua ozobima história, histoire na tua echange saída, a história muda. okodevenir okokoma eloko oyo olukaka tornar algo que você procura na sua vida. soki ozwi nanu te Se ainda não achaste, yo nde olemba na yo és tu que já se cansaste. opesaka moto mosusu ali te mpo na Tu yo dá outra pessoa para lutar no seu lugar. moto wana soki azwi ekozala su ya yo te Aquela pessoa basta receber, não vai te pertencer. ekozala ya novamente. 2 personnes 3 personnes kokabola Vai ser agora por 3, 4 pessoas para partilhar. oyo yango bateyaki É biso isso que nos pregamos. ote preocupe Para oli tu te te preocupar e lutar, okoma eloko oyo para se olukaka tornar algo que vocês gostam de ser. lelo tozoteya mingi te Hoje não vamos pregar muito, tokoteya me mingi te vamos pregar, mas não é bastante batei aqui tempo, déjà. porque já pregamos. oyo oyokaki yango nde ekomema que yo ouviste, okende kofongola que vai te levar para você. ata soki olandaki te oyo tokoteya ya moke wana Pode ser que tu não acompanhaste, mas esse pouco não eza grave te eza ya monene te Não é grave, não é grande, nem mosala pequeno. eza te Não é um trabalho. tozopesa
eloko ya muke vamos dar uma pequena coisa na miso ya bato na presença de todos. me liboso ya nzambe Mas mokele diante de Deus Criador, ye ayebi nini Ele que abongisi sabe o que ele está fazendo. ekotinda yo osala E vai te partage levar para você partilhar. tozotanga liloba na nzambe Vamos ler a palavra de Deus na mukanda ya psalm no totelemi livro dos Salmos. toyebi deja ke soki tozotanga bazotanga liloba na Já nzambe temos conhecimento de fazer a leitura da palavra de Deus. tozalaka debu Todos nós ficamos em pé. banyinga bazalaka debu Os outros estavam em pé, me koto oyo liloba ezokota bango mas aqui a palavra está lhes entrar. mpe bazolela E eles a chorar. bazwi solution ya makambo na bango E acharam solução de seus problemas. totanga liloba na nzambe Vamos ler a palavra de Deus. totanga liloba na nzambe na psaume 27 Salmos 27, verset 10 a 11 versículo 10 até 11. bongo baversion eza wa ekotanga Toda versão que estão aqui vai fazer lingala também a eza wana leitura. portugais eza wana Tem francais Lingala, tanga portuguesa, que é francesa também. Louis II elobi boye O Luís II diz o seguinte: car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Parole du Seigneur. Amém. Portugais. Assim diz a palavra do Senhor, Amém. Salmo 27, 10, versículo 10 até 11. 10. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direta por causa dos que me andam espiando. Palavra do Senhor. Amém. Rosa, tanga no português aí. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. O Senhor Deus, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonam, o Senhor cuidará de mim. 11. Oh Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro. Após os meus inimigos são muitos. Palavra do Senhor. Amém. Ata soki tata na mama basundoli ngai, yo Yawe okolokota ngai. Yawe lakisa ngai nzela na yo, mema ngai na nzela ya malamu, pamba te banguna bazali kotala ngai. Liloba na Nzambe. Amém. Tobeti maboko pona liloba na Aplaudimos a nzambe. palavra do Senhor. Tofandi, Sentem. mutu na mutu azwi. Cada já ouviu. Soki bayebi so yo kende koteya okoteya. Se dizerem para ir pregar, vai pregar. Oyebi eloko koteya wana. Já sabe o que você vai Sous-terme pregar. na biso ezali l'obligation. Nosso subtema é a obrigação. Préoccupation eza A obligation. preocupação é igual à obrigação. L'obligation entre parenthèses, Obrigação, entre parênteses, préoccupation, é a preocupação. maintenance, Que é o manter lité. e lutar. Nyonso oyo bateyi biso Tudo que nos pregaram na jubilé é nesse período do júbilo. balobi eza Isso é obligation. uma obrigação. Kosala makambo mpo lokumu ya tata na yo emonana eza obligation. Fazer as coisas aqui porque a glória do seu pai seja Na vista osala makambo é oyo uma mpo obrigação. soki te papa eosimba te. Se eu fazer assim, senão Naza, não vai dar certo. naza fils unique de mon sou père. filho único Naza do meu pai. fils unique de ma Filho mère. único da minha mãe. Naza obligé Eu sou obrigada. kotambola bien. de andar Soki na bem. bongi, Se eu melhorar mama na na nga vida, bongi, a minha mãe tata na também nga vai melhorar, bongi, meu pai também vi na nga vai melhorar. ebongi. A minha vida própria também Il faut mutu ase vai melhorar. préoccuper A pessoa deve se preocupar mpona likambo etali com ye. assunto que tem a ver com a sua vida. Il faut vie na ye ezala dispose Que a sua vida deve ser bem disposta. kobongisa
devenir na ye. E preparar o seu futuro. Yoka nisi eloko kozala lobby okobongisa yango lobby. Tá pensar a coisa que você vai ser amanhã, teu futuro, você vai preparar amanhã? Ata tangu mbozo yoka bazui mututele akomi commissaire d'État. Pode ser que você não viu porque Mututele aza ministre. Tornou Oza comissário, siro aquele tanga ministro. te. Será que você tem Kotanga ya certeza? secondaire wana. Se tu não Yango bakotiela yo estudasse ministre okokoka e yango. você vai te colocar como Capacité ministro, ozui vai wapi? conseguir? Nini yango ko défendre Que ozui yango wapi yo mto capacidade tanga você tem? Vai te. defender como? Nan lokolo otanga te. Como já Ote não comporter lokola muto ya tanga Tu vai te. se comportar como uma Okotanga pessoa que não nini? aprendeu nada. Baninga bakotanga O que anglais. você vai estudar? Vai estudar. Baninga bakotanga Quando anglais. vai aprender inglês? Baninga bakotanga Quando X. vai aprender não sei como X? Siko yo otanga E te. tu não estudaste, não aprendeste Ata nada. oyo kete nzambe akitisaka. Pode ouvir que Deus acostuma fazer Soki descer. okitisa mpona mutu Se moko ele vai fazer aokisa descer para mpona uma bato pessoa, 10 né? Para me uma bato pessoa. nyonso mpo ozala ministre Mas para todos se tornar ministro, il faut batangaka droit tem que estudar direito. soki droit te eza na eloko mosusu okotanga Se não é direito, você vai estudar outra coisa. soki te soki oprépare yango te Se tu não se preparar essas coisas, olobi na congo badiplome ebele bazwaka misala te na kotanga te no Congo, yokanisi soki mosala eye nde olobi naketanga 5 ans agora você se bakozela yo emprego. ubie batangaka nano ovandi otanga Pode deja esperar. hein? Portanto, tu deve se formar primeiro ou otangi na yo ofandi wana você bangaje deve yo te estudar mokolo primeiro, bazoluka ata fica après aí a 10 ans ata esperar. après 20 ans O dia que vamos nde procurar, bazwi yo a me yo pessoa te depois vai te ozelaka engajar, vai te banome encontrar, yo já me estudaste. otanga te Você gosta, vai te nomear, mas tu não tem informação. obligation Obrigação, il faut ezala préoccupation il faut ezala obligation ya moto nyonso preocupação deve ser uma obrigação de cada pessoa. moto oyo aza parent A pessoa que é como parente, naza oblige eu sou obrigado. bana balia Obrigado bana às bamela crianças. bana Homem batanga deve estudar, se formar. mobali O marido, tokoyoka badefinition vamos bakopesa ouvir bino definições que mobali aza oblige kose préoccupe o mpona marido mwasi é na ye obrigado a se preocupar através da sua esposa. aza oblige Ele é obrigado. basi balembaka mingi As bayokaka mulheres se nzala cansam rápido, mwasi oyo aza na sentem zemi fome. mobali aza A mulher oblige kokende grávida, koluka ye nango marido é obrigado a procurar para trazer para a mais esposa. on dirait awa mibali moko te bayokelaka basi ya bazemi nzala Tipo aqui, nenhum homem sente ntango mosusu na o pena para procurar qualquer coisa, a mulher te grávida. kolobe te mwasi na ngai aza na zemi A minha mulher mwasi tá ya grávida, zemi akokaka uma mulher te grávida mwasi não oyo auti consegue. kobota A mulher que akokaka deu nzala parto te agora não consegue ficar com fome. eza état malheureux É estado de miserável. obligation c'est le lien moral É o laço moral qui impose que expõe quelques devoirs ou alguns deveres concernant la religion concernante que a religião, virgule vírgula. c'est le lien moral É laço moral qui impose quelques devoirs que impor qualquer coisa como tarefa concernant la religion, concernante com a religião, virgule, vírgula, la morale a moral ou la vie civile. ou vida civil. C'est le lien moral qui impose quelques devoirs concernant la religion, Laço moral que impõe uma coisa qualquer, tipo religião, la morale moral ou la vie civile. ou uma vida civil. Deuxième définition, c'est la charge, O segundo é a Carga. responsabilidade ou a carga. virgule, É o vírgula, devoir, tarefa, virgule, vírgula, engagement, engajamento, virgule, vírgula, règle, ligne regra, à suivre, regra da conduta, virgule, vírgula, responsabilité, responsabilidade, virgule, vírgula, loi, lei, virgule, vírgula, impératif. imperativo. Tango bapesi biso thème ya préoccupation, Quando nos deram o tema da preocupação, balobi c'est la disposition d'un esprit tellement occupé disse é uma disposição de espírito bem ocupado, d'un objet de objeto qu'il ne peut prêter à un autre qu'une moindre attention. que não dá para emprestar num Atenção, qualquer até muque. Dá Égale souci, préoccupation égale souci. Preocupação é igual Souci wana eza te bakuti yo boye te. Souci otali oevalie vi na yo, oevalie makambo na yo ndenge ezokende. Avaliação das suas coisas conforme está andando. Na occupé yo te. Eu não vou tomar, não vou Nazokende na matiti na KI. naokende koteka na KI, naokende kotanga na KI, naokende msala na KI,
prière na Vai kei fazer oração. susi wana Aquela ansiedade. oza na besoin te ya koyeba Tu não precisa baninga saber. bazokende ou bien bazokende Os te outros estão aí disposition d'esprit ou não. Uma disposição de nzoka espírito. obligation Significa obrigação. bayebisi biso Eles disseram. eza lien É moral laço que é moral. ezokoimpose Tem impor. otire attention na eloko mosusu Tu não te prestar atenção em nenhuma outra coisa. É obligation uma obrigação. naza Eu oblige sou obrigado. na okipe yo te Não vou te seguir. Não yo vou oza na te papa na yo na mama na yo Tu tem seu pai, yo a oza na sua mãe, bandeko na tem yo a sua família. naza oblige Eu sou obrigada. lokola mutu Eu, como uma pessoa. moral Moral. nakangami na singa Eu moral estou aqui preso no laço moral. batindi yo te Ei, não te singa ya bomoto ya kokanga yo eza te O laço mais assim lien humano não moral vai te prender, mas o eloko laço ekangi moral ngai que está me prendendo. conscience na A ngai minha consciência. bakotindika yo te Não vão te empurrar. lien O moral laço oyo moral ezali koimpose que está mutu se impor dentro do homem. devoir quelconque Uma tarefa qualquer. soki na religion Se for dentro da religião, biso toza ya nzambe nós somos de kasi Deus. ngai naza ya Eu eglise sou da igreja. naza oblige ko me Eu sou comporter obrigado a me comportar. selon religion Oh, segundo naza oblige religião, avant na sou bima na obrigado. sambeli Antes de sair, tem que fazer oração. avant nalia na Antes de sambeli comer, tem que fazer oração. soki nzambe asali nga bolamu na Se Deus me tomboli fazer bem, eu religion exalto na aquela biso coisa. Eu não sou religião. esengi biso bongo Então nos pedir assim. imposition Uma imposição. naza na lien Eu tenho moral laço na moral. mutu na ngai Na nayebi minha yango mente eu tenho ete conhecimento. nakokobima te Que naloba eu não nzambe posso sair batela ngai sem pronunciar Deus. nakokolamuka proteja-me. jamais nabimi sanke Eu não naloba posso nzambe batela acordar ngai e estou sair sem nakotambola pronunciar, jamais distance Senhor, nakomata proteja-me. jamais na mutuka sanke Eu naloba não posso nzambe subir conduire ngai no- eu tô- uma lien distância, moral eza subir no singa táxi, sem ekanga pronunciar que ngai Senhor proteja-me. Obrigação, O laço Ana. moral que tá me eke prendendo. mutu na yo Essa obrigação etravayaka koloba na ete sua cabeça te a trabalhar, nakosala eloko oyo a te falar. sanke naloba Eu não nzambe posso olobi fazer nini algo sem dizer que Moral. é a vontade do Senhor. O moral. A obligation obrigação moral moral. nakofinga mutu te Eu não posso ofender aquele. naza oblige korespecte Eu mutu sou nyonso obrigado de Naza- respeitar qualquer pessoa. naza oblige Sou obrigado. na moral nakokoyiba te Eu não posso roubar. préoccupation wana Aquela preocupação. imposition Aquela wana imposição. nakokoyiba te Eu não posso roubar. nakokofinga te Eu não posso ofender. wana moral Essa aqui lien é o laço moral. mutu azopekisa yo te Ninguém está te proibindo. mais eza eloko ekanga Mas é yo algo que te prendeu. oza oblige kote És obrigado comporte a te comportar. esika bato baza Aonde tem pessoas. oza oblige És obrigado kote comporte a se comportar, koyeba koumela na bato de saber permanecer, viver com as pessoas. balobi lien civil Disse o laço civil, l'état azosenga bilhete o governo a pedir bilhete. mpo okende lufu il faut bilhete Antes de viajar aí no Lufu, tem que ter bilhete. mais yo ozokende sans Mas bilhete se tu estás a viajar sem ter bilhete, oyebi ete okokende na yo bien mpo Sabe balingaka que bato oyo bazobima você bazozonga epai na bango vai viajar muito me bem. kozonga mokolo mosusu Sabe toya na na sua moto aza na mente, passeport Ele gosta das pessoas que estão votando na sua terra. bakotika yo okei me retour Mas vão te lie deixar wana sair il do faut seu oyeba regresso. yango na mutu tika Isso aqui kotambola sans deve document entrar na sua mente, ficar. ozotambola sans document 100 ans na angola E 100 anos aqui em Angola, sem documento. balobi lien civil Isso é wana um laço civil. mokolo mosusu toya na moto aza na passeport Uma touta na vez ngambo viemos com tozoya alguém com balobi passaporte, te saímos lá fora. passeport yo oza angolais naza angolais Disse, és angolano, passeport sim, eza ya baétranger passaporte é para yo os bimisa estrangeiros. bilhete Dá ainda seu bilhete. biso toza na besoin ya passeport Nós te precisamos de lokola olobi passaporte. oza angolais Como tu disseste que és angolano, présente bilhete passeport te Apresenta bilhete, passeport tozwaka ya passaporte não. baétranger Passaporte nós recebemos somente para os lien estrangeiros. wana Aquele laço. il faut ozala nango na Tu deve ter mutu na sua cabeça. bato baza na bilhete te Pessoas não têm bilhete. makambo wana etali ye kutu te Aquele assunto não tem nada a ver com ele. okofraude 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 Vai começar a entrar em fraude, entrar, sair, mas mokolo likambo ekoyela yo koluka o dia que vai kokima surgir, você okoka te procurar mpo como bilhete fugir, eza te tu não vais conseguir porque você não tem bilhete.
lien si eloko wana ifo ezala na mutu na yo ote preocupe na yango histoire na yo oyebi yango mutu abosani na ye mutu ayebi histoire na ye te mutu ayebi pasi na ye te mutu ayebi minyoko na ye te paster bondela mpo na ngai paster bondela mpo na ngai ifo lien wana ezala na mutu na yo ote preocupe na yango naza mwana mwasi Zambe sunganga na bala sunganga na bala sunganga na bala sunganga na bala ezali charge préoccupation eza charge oza carga oza nango ya kote préoccupé mpo na vie na yo kolata susi wana te bakutaka yo nai depuis koko akufa natikala te susi wana elakisi komizwa lokola komona pasi pena susi wana eza susi te yoka nisi soki makambo ezosimba te ozwi loboko tie boye kasi susi koyoka pasi ya likambo na yo oza oblige koyoka pasi ya likambo na yo eza charge na yo eza devoir na yo po le devoir de l'homme ya kose préoccuper mutu il faut te préoccuper eza engagement il faut kota likambo na yo il faut ozwa règle ya kotambolela par rapport na vie na yo oza responsable ya vie na yo il faut te préoccuper soki olobi papa yo mutu obota ngai papa akotisi yo na kelasi problème eza te bongo kozwa kaye obana kotanga osala tarefa eza lisusu papa na yo ou bien eza responsabilité na yo moko senão é a responsabilidade sua ya solo é verdade papa akotisi na kelasi o pai já te pôs na escola minerval afuti ele já pagou propina osali ozwi tarefa e pegaste a ya tarefa solo eza devoir lisusu ya papa será que é de novo a tarefa do pai ye papa ayebi eza tarefa ntango ozali na première deuxième nde babanda olandela yo ntango okoli oza conscient ete bazofuta minerval ete ifo nazwa na classe nakotanga yo moni bato bazotala television ti 0 heure bato oyo batangaka te sikoyo yo mpe ozoya kotala na bango television eza problème ya papa kofutela minerval ntango okozwa na classe te ntango okobonga te okoti na zunga a vida não melhorou, entraste na zunga. Tuna frase yako yebisa yo zunga ndenge ekuya. Vai te dizer como, vai te explicar como que zunga cuia. Frase zunga cuia, Ah, come bem escura. Ela disse cuia porque me tornei bem escura. Cuia. Est-ce que ça devoir ya papa lisusu? Será que é uma tarefa novamente do seu pai? Kosalela yo devoir. De te fazer mais a tarefa. Kotangela yo otiki novela wana ezokende ba wana batangaka te bakoma kase vie ebeba bango sikoyo ntango ozolandela bango television na bango mutu moko te kotelemisa yo kesala devoir mutu moko te kotelemisa yo ete elobi examen mpo ye aza lokola lucifer Lucifer alingaka mutu mosusu amona nkembo. Lucifer será que gosta de outra pessoa para viver a glória? Essa obrigação na yo. É a sua obrigação. Essa responsabilidade na yo. É a sua responsabilidade. Nini bapesa yo te, balandela yo. Que não te deram para te acompanhar, te seguir novamente por detrás? Balanda yo. Para te seguir. Ezali loi. É uma lei. Obrigação. A obrigação. Eza loi. É uma lei. Il faut kotambola selon loi wana. Deve andar segundo esta lei. Mutu nini oyo bapesa likabo. Que tipo de pessoa que deram dom? A multiplier yango te. Não multiplicou.
Bongo lobi babakise mususu. Depois, amanhã vai acrescentar novamente. Ya mwasi ou bien ya mobali. Mulher ou homem. Nuka na vie. Nunca. Soki bapesa yo likabo. Se te der um dom. Na message ya Matthieu 25. Na message ya tala. Do talento. Mukolo moko te. Nenhum dia. Bapesa mutu eloko kosala. Algo. Bapesi elwa ya kotambolela. Atamboli selon yango te. Ele ou ela tangu maître ya maison aye. Quando o dono da empresa chegar. Alobi te merci po bana ko bela na yo. Na Bible to yoka te o. Incomodada. O te o bana ko bela. Wana bazo tuna te. Ba o tuna te pona bana ko bela. Po papa mtu alobaki. Po mama mtu alobaki. Balobi paresse méchant. Olingo pesa la mbongo na ngai. Podia entregar meu dinheiro. Na banque. No banco. Na retour na kozwa na no regresso eu ia encontrar. Ale bobotola yango nano après. Ale. Kuna. Depois ele na libeke na moto. Kuna kosua mine. Lá no fogo. Kuna kosua mine. Lá é morder dos dedos. Na molili ya libanda. Lá nas trevas lá fora. Po atamboli selon loi te. Porque ele não andou segundo a lei. Musala nini ezanga loi. Que trabalho que não tem lei. Pona nini basi na mibali bazaka ka trouble. Porque mulheres, homens estão sempre com a confusão. Ezana batu bazotambola selon loi te. Tem pessoas que não lobi bayebisi biso na domaine ya lite. Ontem nos disseram no domínio da luta. Batu nyonso bakozala na force moko te. Todas as pessoas boko bunda ina ne 2 ans 3 ans kino bolemba. 1, 2, 3 anos. Polisi akoya kokanga bino yende akoboma bino. Chegar que vai vos matar. Yende akomema bino la polisi bino mibale. Soki explication ale bokena kopesela yango kuna na prison. Mais soki ozala makasi obambi. Se tivesse uma pessoa que com força, tu poderia liderar. Baninga bazwa wana babemi yo no hospital. Poderia pegar o outro para levar no hospital. Mais lokola bino nso bobundaka maboko na sima. Vocês dois lutam. Bozobundela boye. Bozobundela boye. A lutar dessa forma. Oyo alembi oyo. Esse vai se cansar. Mwasi alembi mobali. Mobali alembi mwasi. Marido vai se cansar do que da mulher. Agora aqui os olhos vermelhos. Obligation ya kotambola selon loi. A obrigação de andar segundo a lei. Ko se préoccuper selon loi. Segundo a lei. Eloko naza nango eza na loi. Coisa que eu tenho tem lei. Eza imperatif. É um imperativo. Elakisi bazotuna mutu te. Significa não olingi yo te préoccuper te pona vi na yo. Será que tu não quer se preocupar? Besoin ya Nzambe alingi. A vontade de Deus. Lokola oza musika na Nzambe. Como estás distante com Deus. Obala ko te préoccuper. Balobi c'est un impératif. Isso é uma imperativo. Bazotuna mutu te Dudu olingi. Não estão perguntando será que Dudu. Balobi Dudu oza obligé. Estão dizer Dudu és obrigada. Kote préoccupé. Tu te preocupasse. Pona likambo ya mwana na yo Ana. Assunto da sua filha Ana. Namoni Ana. Eu vi Ana. Asali lokola kangami. Tipo, namoni Ana lokola kangami. Namoni Ana. Balobi obligation za nango. Tens uma obrigação. Ya koluka. De procurar. Nzambe nini yango mwana azokanga. Senhor, por que a menina tá ficando ba makamu mususu oyo bozomona bana. Bozomona te akangama na ye po aza mwana muke. Kasi elogio ya biso wana azali mwana muke tango abambana na nzete. Mas o nosso elogio quando era menino, assim criança, ele te aza na ye mwana muke. Abambani na nzete akufi. Bake akeolamukela na hopital état dangereux na domaine médical. So mtu asali accident akufi akeolamukela na hopital. Eza na eloko esalemi na vie. Aza nanu mwana muke. Asala mikolo ebele angulumaka kaka mukongo ezosala te. Nzambe mtu asala po akoma na niveau wana. Alors soki olobi te aza nanu mwana muke. Aza nanu mwana muke. Aza nanu mwana muke. Bazo omoni kokangama oyo akangamaka aza mwana muke. Aokoma na 6 ans mwana muke. 7 ans mwana muke. 7 anos criança. 10 ans. 10 anos. Ou compreendre te eza epilepsia ezobela. E agora você vai entender essa aqui é a epilepsia que está dentro da criança.
Na Psaume 27, Salmos 27. batangeli biso. Vamos fazer a leitura. Balobi oza obligé. Diz que Kote preoccupé pona likambo na yo lakisi vie ezosimba te. O problema significa Yoka a mninga. sua vida não está dando certo. Soki papa na mama ata soki papa na mama na ngai Pode ser que babwakisi meu pai e ngai minha mãe me abandonaram. Nzambe akoyamba O ngai Deus vai me acolher. oza oblige koluka Nzambe mpo oza abandone ndenge oza wana. Deus porque és abandonado. Amen. Abandon. És abandonado. Oza kobwakisa deja Já te abandonaram. na famille bateka Na yo família te venderam. barekipera bana na bango de trois yo Filho, oza dois, koteka. três, você já te venderam. Oza abandonné. És abandonado. Oza obligé. És obrigado. Obligation bazote yango wana. Obrigação que está empregada. Lokola oza abandonné. És abandonado. Ote preoccupé Tu koluka deve te Nzambe. preocupar a procurar Nzambe Deus. ayamba Que ngai. Deus Bango nde vai bateka acolher. ngai. Bango nde São eles que me basundola venderam. ngai. São Bango eles nde que me babwakisa abandonaram. ngai. São eles que me rejeitaram. Nzambe yamba Mas ngai. Deus me acolheu. Ye abwakisaka na ye te. Ele não abandona. Baabandonné ye nde arekiperaka bango. Os abandonos é ele que costuma lhe recuperar. Oza obligé selon Nzambe azelaka bratandi. Ele espera que os banani baabandonné baya Eles ye são abandonados na para recueillir vir, bango. a mim, Me acolher-os. baabandonné bazokose Mas os preoccupé te. abandonados não estão se preocupar. Nini mosusu O basala. que mais que vão fazer? Nkolo, enseigne-moi ta voie. Yekolisa ngai nzela na yo. Senhor, ensina-me teu caminho. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture. Yekolisa lolenge kasi ya kotambola na bosembo. Ensina-me a forma que eu posso andar reta. Mpona benemi na ngai. Através de Naza na benemi ebele. muitos inimigos. Mpona longa Para bango. me vencer. Bango babamba ngai te. Para não me Ngai naza derrotar, oblige. eu sou Kokimela epa obrigada Nzambe. a fugir ao Ayekolisa Senhor. ngai banzela Para na me ye. ensinar os seus caminhos. Lobi bayebisi na liti soki otiki Nzambe mokolo moko te dentro da olonga. luta, se tu abandonar Deus, nem um dia Yo vai koloba te vencer. mbula ona tolita na Nzambe bambula ona tolita na Nzambe. Anos passados, Liti lutamos, babengi vencemos junto com Deus. le Dieu des armées. Disse que Ele é Deus dos exércitos. Ye nde bitumba egali ye. A luta é igual Oh, a amen. Ele. Amém. Alors kolukaka te ozokisi moto E daí tu não te pode wana falar omemi porque ngambo feriste uma yo soki pessoa, okimi daí epa na vai ter ye problema. Se tu refugiar alobi nele, il y a la guerre, il y aura la guerre haverá guerra. de l'Éternel contre les Guerra do Amalécites Eterno junto com a Malequita. de génération en De génération. gerações. Guerre de l'Éternel contre Guerra eterna. yo kimela epa ya Nzambe Guerra eterna contra você. moto Guerra asalisaka refugiar, baenemi Senhor. guerre eza Nzambe Pessoa que yo vai fazer te guerra nos inimigos é somente Deus. Você yo não. kimela nde epa ya Tu Nzambe vai fugir lá ao Senhor. ye mosala na ye bitumba. Oh, ele, seu trabalho é Oh, guerra. la guerre de l'Éternel Oh, guerra eterna. contre Contra les Amalécites. com as Malequitas. Lobi bateyaki biso bongo. É assim que eles pegaram Eh? ontem. Moïse na Aaron. Moisés com Arão Bolite. para lutar. Mais bino bo Mas continue. vocês Guerre ya ngai na Amalécite guerre ekosila te. Ndenge baye kotelemela bino na nzela. conforme vieram. Ngai nalingi kobimisa bino bokende na terre promise. Bango batelemi balobi bakolekisa bino te. Chegar na terra prometida. Guerre oyo ya Isso ngai não vamos deixar para você na passar. bato oyo bakomplike bino Guerra marche. que me pertence. Mokolo moko te ekosila. Complicou a vossa marcha. So- Nenhum dia vai acabar essa nde okende kuna na 1 Samuel 15 vai no oyoka primeiro yango Samuel 15. balobi o bayebisi yo oboma roi ya Bamalécite Se disseram a você, na biloko na bango nyonso mpo bayoka combien Nzambe aza na kanda contre baennemi ya Israel. Está com a ira com Mais yo tosi te. os inimigos dos israelitas, mas tu não obedeceste. Balobi mpo na baennemi na nga Diz para os meus inimigos, naza oblige eu sou obrigado kokangama na Nzambe de se liar com Deus, mpo ye nde azali Dieu des porque armées. Ele é Deus dos exércitos. Yo moko Tu próprio, na Jean 15 no João 15, verset 5 versículo 5, alobi 100 mois diz 100 mil, 100 mois diz 100 mil, 100 mois 100 mil. sala na yo guerre ya kofingaka bato mokolo moko te okobimaka mutu mabe me soki okimeli epai ya Nzambe mas se tu fugir, lelo abeteli yo egogo na hoje oyo vai te dar coco nesse lobi afineli yo zolo ya vai wana apertar o nariz daquela pessoa. oyo mosusu abeti ye na lino oyo mosusu apesi ye biku na libumu oyo mosusu te yo omonana te Outra aí você não vai ser visto. o amen yo omonana te Tu não vai aparecer aí. kolukaka baproblème na bato Não te procura problema com as pessoas.
Bino boluka problème na bato. Você que Te, tem problema com as pessoas. na preocupação, Dentro da preocupação. yo kota na bonzambe. Se aprofundar dentro da divinidade. Bongo yora la E guerre depois de haverá l'éternel. guerra Yo eterna. te, yo bakoloba te tozobundisa ngai. Você não diga você me fazer pelejar, já lutar contra mim, não. Bakoloba la guerre de Vai dizer l'éternel. que a guerra Contre é moi. contra mim. Nzambe abwakisi E se ngai. Deus me rejeitou. Bakoloba te eza yo. Mais soki yo olobi tokotala. Tu falar, vamos ver, vamos Balo ver. makambo ekokisami elakisi nani amodiri ye. Se concretizou. Vai dizer quem lhe Gere maltratou. ekosila. Mais soki Será que okimi aí na Deus vai bonzambe. terminar? Nzambe ayebisi yo tokotala mpo bamonaka ye te. Lá, Deus lá não vai dar certo porque La guerre de Deus é l'éternel invisível. contre mes ennemis. E a guerra eterna Emmanuel Fred. junto com Alfred. meus inimigos. Oyoki pourquoi mama asimbaka te. Tá vendo por que a mãe não anda a segurar? Eza na guerre ya Nzambe Tem contre guerra de baenemi. Deus contra Daira os Alfred inimigos. te nazangi na nga kuna. Eu Nzambe alobi atrás. akomi mwana muke. Deus disse, Alfred ele yaka na yo tornou awa nani criança. opesanga we. Yo otikali ndoki. Tia. Omoni Alfred. Disse, Alfredo, Elongi ya mwana muke. cara de criança, de meninice. Guerre ngana bana osala guerre na Alfred ezala. Agora vamos começar a fazer guerra com Alfredo. La guerre de l'éternel contre A Alfred. guerra do Eterno contra o irmão Alfredo. La guerre de l'éternel. É a guerra eterna. Omoni guerre ozalaka nango na mutu Tá te. vendo? A guerra você não tem nem com homem. Nem com homem. É por isso você não conseguiu nada. E agora não qualquer louco tem. Abomi mutu te. Est-ce que abomi mutu na ligue? Será que matou alguém aqui Abomi na mutu liga? na ligue. Matou alguém na liga? Guerre na nani? Guerra com quem? Com Deus. Contra Alfred. Aboma mutu te. Contra Alfredo. Alobi não vai matar omoni ye ninguém. elongi ya komi mwana Estava muke. ele, o rosto. Yo tikali de mukolo criança. na ye ya Tu musika. Ficaste mais do filho dele de muitos anos. Sagesse yo tikali mukolo ya Alfred. Sabedoria. Ficaste Nico o mais aza velho koko na ye. do Alfredo. O Nicolau é sua avó. Est-ce que message ezokende? Será que o Nani mensagem tá alingi indo? azala mwana muke? Quem quer ser criança? Ah. Guerre de l'éternel contre. A guerra Ela de quis se contra. entreter na yo ya lelo Significa yango só wana. manutenção de Naza hoje. obligé Eu sou obrigado na loba. de falar. Po guerre oyo nazomona Porque eza a guerra que está eza feita mutu te. não é com homem. Bapasteur mpe baza mayele. Os pais também são Babundisaka biso te. Não anda nos Babundisaka pelejar. ngai te. Não anda me Po pelejar. bayebi te nzambe ye moko porque abundisaka ele ngai. sabe, o próprio Deus. Bitumba oza nango na Está mutu contra te. mim. A luta você tem Soki não ngai é com eske homem. ngai naza na tayo Ou kosilikela yo. será que eu tenho tempo seria contra você? Lelo nafandisi mwana na ngai ya mwasi Hoje eu nayebisi fiz na minha bimana filha. yo Hoje mutu semana. okotikala na likabo Você oyo vai ficar com esse nzambe dom. mutu aloba Deus te adika. kolobaka te mama tika yo mpe mikolo nyonso oyebisaka oyo te mosala oyo Esse trabalho eza bonzambe é a divinidade. divinidade Essa divinidade. soki oza na kanda Está enemi ikolia. akolanda yo na ngambo O wana inimigo vai te seguir akokomplike naquele lado yo e vai te complicar. alors oza oblige És obrigada. ata ya kotatone kosilika te ozolanda tosegiri tosegiri ezalaka bongo eloko ya kopesanga kanda ezalaka eloko ya kotinda nga na tomboka ezali me par rapport na mosala oyo mosala oyo eza bonzambe mosala oyo eza nyonso malamu nga nazala bien na nzambe Vale a pena estar bem com Deus, mpo nzambe abundela porque ngai Deus ye peleja contra mim. soki te baenemi oyo obundisaka wana Não, os inimigos você kende kaka kota lutar contra na eles, interdit vai, entra na interdição okoyeba baenemi e ndenge bakosala yo vai ver o que vão te fazer nos inimigos. olingi nzambe abundela yo Quero Deus guerre ao teu lado. oyo esilaka te eza guerre ya nzambe mpo ye aza eternel elakisi guerre na baenemi Porque ekosilaka ela é eterna. sukasuka Guerra komema dos bango na inimigos fé não vai acabar. No fim, eles vão ser me yo divididos no te inferno. soki Mas obundi você, lelo se tu lutar hoje, olongwe na ngambo ya saíste nzambe na parte de Deus. lelo nazopartage na Hoje ngai está partilhando. lelo nazopartage na Hoje eu vou ngai partilhar. eza mokolo ya É o entretien dia da manutenção. nzoka guerre Afinal, a guerra oyo esilaka te eza que não acaba. ya nzambe contre é Deus, ennemi É a guerra eterno mutu contra nyonso inimigo. azosala masumu Toda pessoa está pecando. azokomikomisa enemi ya Vai se nzambe tornar inimigo lelo de nazosala Deus. partage na Hoje ngai eu vou partilhar. Alfred ye wana eske abomi mutu Ele depuis aya matou alguém, diz que ele vem aqui.
akuta yo ozolonga te atiki yo ozolonga te est-ce que Alfred asimbi yo agora Alfred te segurou 2 Rois 13 20 segundo rei 13 20 a 21 até 21 Élisée mourut o Eliseu morreu et on l'enterra eles enterraram l'année suivante o próximo ano des troupes de Moabites o grupo de Moabitas pénétrèrent dans le pays e entraram dentro do país. et comme on enterrait un homme Como ele foi para enterrar alguém, voici on aperçut eles entenderam que bamoni eles viram. une de ces troupes na kati ya batroupe bamoni troupe moko ya Dentro benemi dos grupos, eles viram um grupo dos inimigos. et l'on jeta Eles deitaram l'homme dans le sépulcre d'Élysée. aquele corpo morto em cima do que do Non, na tombeau. no túmulo do que do Eliseu. L'homme alla toucher E o homem tocou les os d'Élysée. os ossos. Et il reprit vie Ele repreendeu a vida et se leva sur ses e se pieds. levantou próprio seus Bazotalisa, oza obligé. Então, Bato oyo bakekunda yo. só que fora te enterrar. Babwaki yo mpona Te kobanga. deitaram através do medo. Bino boyokaki te turu wana Sara. Vocês não viram aquela vez? Sara? Batalisinga na nzela ya Me matiti. mostraram no Balobi no caminho Sara do eloko bazobomela Disse ye. a Sara, por que então lhe mataram? Sara oyo ndenge abotama aza kisimbi. Essa Sara, Balobi na conforme que ngabongo. ela foi nascido, Ya ela boi. é anão. Aza kisimbi. Ela é anão. Akoka bazokamwa. Eles estão admirados. Kama kisimbi lokola Sara Esse wana. anão como Ndenge Sara, nini akoma mutu. como ela se tornou uma pessoa. Vi na ye ifale ezala na A sua matiti. vida seria no Nakuta na capim. matiti. Eu lhe encontrei dentro Na do capim. nzela. No Tala caminho. eta na ye. Olha seu estado. Oyo bayebeli ye na famille na Ele conhece bango. dentro da sua Ekomi família. ndenge nini Sara akoma mutu. Como ela se Ye tornou pe aza na uma kabelu, ye pessoa. pe akendaka Tem Chine, ye cabelo, pe vai na akendaka China, France, vai akendaka wapi. aonde? Abi jamais. Disse não, pode Yango ser. bazoluka. É por isso que estão à procura Baboma ye. para lhe matar. Eloko nini bayebisi Sara? O que disseram na Sara? Baparent nde bateka yo. Os seus parentes Me que yo venderam, mas tu belelaka nzambe ya vi na clama ngai. somente desde a sua Soki vida. bango bateka Se ngai. eles Soki bango me venderam, bakomisanga se eles me kisimbi. tornaram Me anão. nzambe oyo Mas akela o Deus ngai. que me criou, Oh, amen. amém. Nzambe oyo akela Mas ngai. o Deus que me Ye criou, mutu asalenga é boye. ele que me Eza tornou obligation assim. ya mutu. É uma obrigação kolongwa da na pessoa eta oyo de batiela sair do yo estado que te meteram bakokaki koyebela e yo que podiam te kino okoma conhecer mutu até se tornar awa alguém. bazopesa exemple Agora, tá dando exemplo. ya mutu oyo azalaki oblige pessoa que foi na obrigada, ndenge na ye me ye aza forma de ebembe ser. Mas é já bato uma pessoa morta. bazokunda balobi ifo kohonore Então dizer ebembe que a pessoa está balobaka ifo kohonore ebembe baserke ya mbongo ebele bafleur banini ifo tohonore mituka tokei com flores, ntango bamoni também o carro. baenemi bazoya Quando viram de longe inimigos se aproximar, babwaki eles ebembe bazalaki deitaram pene ya defunto, tombo ya o Élysée perto que é do túmulo do que é do Eliseu. babwaki ye Deitaram que é o homem, babwaki kobwaka deitaram só de me ye mas e ele? ye moko Ele ebembe próprio, que é defunto, azwi direction tomou a direção kokende kotutana de se tocar. eza bango te batie Não eles que levaram para ele se tocar. ye moko Ele próprio ake kotutana foi se tocar. bango babwaki Ele só deitaram. ake kotutana Ele foi se tocar na mikuwa com os ossos ya Élysée do Eliseu. a reprendre Ele vie. repreendeu a ye vida. moko Ele oza próprio. oblige És obrigado, ata oza kokufa obrigada. deja Pode ser ata és oza morto, kobwaka morta, deja já te deitaram. soki ebembe Sim, o defunto. yango moko ezokende O kobaluka corpo baluka daí babwaki girando, yango ebandi girando. kobaluka Começou a kino na girar mikuwa ya até Élysée nos ossos do e Eliseu. reprendre vie Repreendeu a vida. etelemi E mutu que moko te levantou, azalaki wana e opesa ninguém loboko lokola na tava lá pra portike ya dar a mão, Salomon como Te. na entrada do portão do portão do Salomão. oyo babanda koplace E que mutu estavam colocando koporte mpe pessoas koplace na que poko bazwi ye transportaram te a identidade de obligation levar bazoteya Obrigação elakisi oza ebembe significa oza eloko és te morto, oninganaka te nada, oyebana nem te ninguém osala não foi nini te reconhecido, yo tu não moko fizeste nada, oza tu oblige próprio kobaluka baluka és baluka obrigado baluka de rebolar na bikuwa até nyonso te nem no controle dos ossos, kino na mikuwa ya até nos Élysée ossos do Eliseu. ayoki lokola na pemi Ele sentiu tipo, respirou. naza mutu Oh, será que awa wapi é só atelemi na uma makolo na pessoa? ye Ele se levantou no seu obligation wana aquela obrigação. oyo ebembe wana esala Aquele corpo bango fez. bakomi na mboka Eles chegaram na cidade, lá na lokola terra, Sara como a Sara. elakisi aza mutu olati Significa uma pessoa de etikali kitende opesi ye significa selon libota na resta bango com uma metade do pano você lhe oferece. Segundo, que é a Kende. preparação da sua família.
mbula ezali kende okata bakoni eta esara yango wana lenha, vai lá. me libota naye bakamwe Mas a família está a admirar. mutu oyo babwakaki Admiraram que a pessoa que ele bango bakomi na mboka sara pe asali Eles chegaram nini na cidade, na aldeia, a Sara também fez o quê? Chegou junto com eles. soki te yo ozalila kuna na tombolo bilokola babwaki nga deja nazalila kaka na cimetière obani kobangisa bato na cimetière te munyinga bango bakomi na mboka ye pe akomi Outro que eles chegaram na aldeia, ele também a chegar. me yo olingi ozalila wana Mas okomi tu monstre puder ficar somente aí, se tornar monstro. oza oblige És obrigado. rosa soki ebembe babwaki É Rosa, assim, deitar defunto assim. azwi grâce ya kobwaka ye na tombo ya Ele Élysée deitar em cima do túmulo do Eliseu. ye moko areprendre vie Ele próprio vai retomar a vida. acomprendre eza na eloko ekoti ngai Entendeu? Não, me tem algo que kotelema entrou para se kotelema eza levantar, lisusu te ange ayaki apesi yo para loboko se levantar, não é mais porque conscience o anjo vem para te dar a mão para levantar. Não, agora a consciência. il faut reprendre vie rose Deve retomar a rite vida. 1:16 Route 1, 16. obligation oza nango Obrigação tu tens. ya koloba ete ne me presse pas de te laisser Não me pressa de te abandonar. de retourner loin de toi E de que eu sair, ficar longe de você. de retourner envers mes dieux E voltar lá no meus deuses. où tu iras j'irai Aonde tu irás, eu também irei. kotindika ngai Não me te impura. eza obligation ya mutu E uma mwasi obrigação da atindikaka pessoa. yo carlos okoyoka Esposa te impura. eliza soki nini asali boye nakolobisa ye lisusu te Elisa fez isso. sikoyo bokokani na ye Agora sim. Diferença exata. Agora não há mais. soki ange ezoya kopesa loboko Se o anjo está vir para dar a mão, carlos yo mpe o kotikala Carlos também vai ficar. wana batunaka te nani E atindikaki daí, não vamos perguntar, mas quem te impurou? batindikaka te Não, aí não te impurar mais. yo ntango nga nazoloba ete mbongo ya penyeli baliaka te Quando eu vou lá, sim, porque o yo dinheiro... koyebisa ngai ye sagesse atindikaki nayokaki bazosola na lepi balobi mama pe mbongo ya dime apesaka baninga te yango nga na kobanga bango É por isso que vou lhes temer. nga na kobanga bango Vou lhes temer. bango bakenda kosala mbongo na bango te Para eles não trabalhar, fazer... ngai nde na kosalela bango Eu mbongo vou trabalhar no lugar deles. dime bapesaka paster ubie bapesaka bakopera Ou não dá nos cooperadores. dime bapesaka na eglize ubie bapesaka pastere Será que o dízimo não dá boloba na mongongo na igreja makasi ou nos cooperadores? dime bapesaka eglize ubie bapesaka pastere O dízimo se dá na lepi igreja yo ou oza no pastor. paster na penyele kende osala ya yo mbongo Ex-pastor da igreja Peniel, vai trabalhar teu dinheiro. Vai fazer teu. niko kende osala ya yo Nicolau também. Faz também teu. yo koloba batindiki ngai Tu vai dizer que me empurraram. moto oyo azopesa yo mbongo na E que tá te dando desordre wana dinheiro em desordem. ayebi aza na Ele projet sabe que tem projeto. yango mbongo yango nalobi soki ya solo Eu disse, se é verdade. bawana bafandi wana mabanga wana Aqueles aí que bazeli tosalaka mosala na mama bapesa biso mbongo esperado, não mbongo yango esika bapeselaka para ngai nos dar dinheiro. semaine oyo nayebi Se tu não me te dá dinheiro, semaine oyo ezalaki soki 3500 soki essa combien semana, não sei se era 3.500. Papa? na église ntango bopesi nani asalaki modération Quem moderou? nani azalaki na modération Quem estava na moderação? otalaki dime Reparaste o dízimo? na bapapier epa na ngai baenvelope ezalaka te Nos papéis, lá é comigo. na boyokanaka Será que você costuma se entender? basintendere oyo atie mosusu akotia 400 na ye Outro vai colocar na 400 papier no papel. mosusu akotia 1100 na Outro ye vai colocar 100. mosusu akotia 100 na envelope ya molai yawo Outro vai colocar 100. Olha a envelope bem grande. sikoyo mbongo tokokabola oyo batie wana Agora, dinheiro. yango tokokabola Colocaram 2300 em 2.300. sikoyo mbongo oyo nakokabola na niko eza mbongo nini Agora, o dinheiro que vamos partilhar com o Nicolau é que dinheiro? yo soki olobi bayebisi yo ntango bazopesa olo na eglize te bazopesa olo na se ya nzete Se não te deram po na igreja, não te deram por direct bazokoekarte balepi na baniko ekomi mbongo ya mosala po tozalaki na yo te yo koloba te mama motema mabe bapesi yo mbongo biso opesi biso te te kolo na yango ayebi soki napesi na miso ya sagesse wana akesala mbula mobimba na lunda sikoyo bobana kokalikile bambongo ekotaki tokabola te ye mpe aza mayele 2100 kwanza na kitunga 100 kwanza lepi.
tokei lepi nini tokokabala mama futa na yo tike mama tika na yo ozala mutu malamu kende so po de mama amen amen lepi naza mutu mabe será que eu sou uma pessoa soki 2000 ata lepi ye moko aza ndoki akolo tokabola na mama. Elle était que c'est féticheur pour dire va me partir là comme maman. Akoloba yango te. Elle ne va pas là. Soki olobi te lepi atindikaki ngai. Si fala que lepi mimpuro. Mais Rite alobi. Mas Ruth disse. Kotindika ngai te. Non mimpura. Oza na obligation. Tem obrigação. Ya kokanga munoko ya mutu azo oblige yo. Azo tindika yo. Já te impressionar. Ozonga na eta na yo. Para regressar no seu estado. Oh, amen eh. Amen. Il faut kosala nini kokanga munoko. Kotindika ngai te. Elakisi nzambe akotuna te wapi mbongo napesaki na penyese. Te lepi na sagesse koloba mabe. Sagesse kena kosala ya yo yokinga. 1 Roi 3:26. Yango bino boza bandoki soki napesi bino mbongo ya 10 ya bato. Omoni te bobloke bakolo nango. Você vai bloquear aquelas pessoas. Bakopesa bino te. Não vão vos dar. Mutu na mutu apesa ya ye kota na msala. Dá dele para entrar no serviço. 1 Roi 3:26. 1 Rei 3:26. Des femmes prostituées. Duas mulheres prostituées. Ah mon Seigneur. Oh meu Senhor. Donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne le faites point mourir. Não lhe deixa mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Ela não vai ser nem nem dela. Pega o menino, corta. Basi oyo mibale ya ndumba. As duas mulheres prostitutas. Oyo alaleli mwana na ye akufi. Oyo mosusu azokengela mwana na ye. Akomi na moi azwi mwana mnyinga po butu yakanisaka ntongo etanaka te. Ele pensa que não anda amanhecer. Janine te osola na mibali otie chapeau longola chapeau nga nazo te. Desha tira. Yebisa ya obala yo. Oyo alaleli mwana na ye. A outra se deitou em cima do seu filho. Butu na butu bato basala makambo ebele. Ozo oblige kolongola babiloko osala na butu wana. Oyo bana osala ngo na moyo oyo kasoki ezalaka bien. Para ver se boas são boas coisas. Yo olaleli mwana na yo makambo ezosimba te. As coisas não dão certo. Ndenge nini okomplike munyinga. Como você vai complicar outra pessoa? Ochange mwana na yo oyebi te teni nini olatisaki ye. Tu não tem que oyebi te mwana na yo aza na suki muke ya munyinga azaka na suki ebele. Butu ekosaka mayele wana ezaka lisu te. Enemi akosaka. A noite engana. Tongo ekotana. O inimigo faz muitas coisas. Ata butu eyindi tongo ekosala nini? A noite pode. Oza oblige. Tongo etanaka ye. Omoni bebiloko osala na butu wana. Obosana gete tongo etanaka. Você costuma esquecer, costuma esquecer também. Soki mutu akotravaye ete tongo etanaka. Se a pessoa pode trabalhar, dizer que babiloko oyo tosalaka wana. As coisas nós não toka kosala yango te. Nós não podemos praticar. Tosalaka yango na butu. Nós passamos de noite. Po pasteur moko te akopresente comportement ya mabe liboso ya. Vai apresentar um bom comportamento diante ya mwasi na ye na bino bofandi. Vocês estão lá presentes. Mwasi moko te akopresente yango ya mabe liboso ya mobali na ye na miso na bino. Vai apresentar diante do seu esposo na vossa presença. Akosala yango te. Nada, não pode. Basala yango na kuzu. Ele faz no esconderijo. Elakisi molili. Significa estrela. Misala ya molili yango wana. Eloko elelisaka bato yango wana. Faz chorar pessoas. Il faut misala ya butu nyonso esila. Todas as obras trevas devem. Soki eza malamu kasi sala yango awa bato bamona yo. Faz assim que tem todas as pessoas para ver. Soki muyibi eza malamu kasi yiba awa bamona yo. Se roubar é bom. Rouba aqui. Yaka oyiba telefone okende sala lokolo ozobenda soki bamona yo te. Não vai te ver aqui. Mutu abosanaka ete tongo etanaka. Homem anda a esquecer porque anda a amanhecer. Ete mwasi wana tongo etani mwana na ngai toke epai ya Salomo yokanisi po Salomo azala na bomengo akosalela nani yo kasi yo okomplike makambo bokende komona na epai ya Salomo vão se encontrar lá com Salomão.
bakata ye. Para cortar. Bazotalisa oza obligé koluka nzambe po nzambe akopesa sagesse, nzambe akopesa intelligence mpona kokata makambo na yo moko. Soki oza zoba tozangela kaka roi azwi mbeli azokata bopesanga mbeli nazokata nakabolela bino ata yo moko soki bakaboli ye aza na bomoi naza na obligation ya koluka nzambe kino nzambe pesanga bwanya nzambe pesanga mayele obligé yoka baninga nazokata mama ya mwana balobi bible elobi mitsopo mpona mwana na ye pasi ya kobota oyo ayoka wana amen eglize soki oyebaka pasi oyo nzambe azalaka nango mpona yo po bakomisa yo mutu na kamwe soki alobi nabebisi bato mpona kopesa bango mbongo malamu natika bango ke napesa bango mbongo pasi ya kobota wana dor do parto basi ebele bayokaka yango te. Muitas mulheres não sentem dor do parto. Bayokaka te? Não era sentir. Na Deiro 6. O segundo Reis 6. Se eu bandi na verset 1. Começar no versículo 1. Você vai encontrar mais além. Mwasi azela mokonzi sunga ngai. Sunga ngai. Ajuda-me. Na sunga yo na nini? Vai te ajudar em quê? Mwasi oyo akosi ngai. Essa mulher me enganou. Tolamba mwana na yo tolia lelo. Lobi tokolamba ya ngai. Lobi na lambi mwana na nga tole. Lelo azwi mwana na ye ya bombi. Hoje ela guardou seu filho. Me baninga balobi michopo. Eninganaka. Pona msala oyo nzambe apesa ngai. Wana ngai papa rife. Pona msala oyo ngai rife na kwa kolala te na kwa kosala masumu te pona msala oyo. Nzambe azana mutu mususu te. Ifo michopo eningana. Pona carga responsabilité. Oyo nzambe apesa yo. Oza lokola mwasi wana muninga akosi nga tole ya ngai lelo lelo abombi ya ye ou bien ozali oyo lobi ekoboma te michopo eningani ngai ngai nde naza responsable ya mwana oyo nayoki ndenge nayoka pasi mokolo wana nabota ye na midi ou bien oza oyo ozomodiri mwana na yo na position obotela ye seu filho na posição que tu deste parto. Na bota yo na moi makasi. Eu te nasci em plano. Na bota yo na midi. Eu te nasceu na bota yo na butu. Te nasceu de noite. Olobi ezui. Você disse que mwana pe ayebi te ifo okima epe ya nzambe. O filho também não tem conhecimento, ele deve fugir lá a Deus. Oza obligé koluka nzambe. És obrigado a procurar Deus. Nazokata. Eu estou cortando. Como mate, surtout como mate. Pensa ye mwana bomo na olinga komona liwa mwana oyo te. Yoga enemi. Kata ye. Kata tozangela kozala ni ye. Po objectif ayebi ke soki bakati bomo ezali. Porque ele sabe que não verá. Akozala ni ye ni angai. Você nem dela nem mesmo. Mais soki okima epanza. Tu vai se refugiar a Deus. Soki okima epanza. Tu vai refugiar-se a Deus. Nzambe akotia eloko na munoko na yo. Colocar algo na sua boca. Bongo mokonzi alobi. Daí o rei disse. Et le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Oh, yo alobi ete bobo mayete. Yende mama ya. C'est elle qui est sa mère. Babengi mère juge. Et disse que uma mãe juiz. Oza obligé. És obrigado. Te preoccuper. Te preocupar. Pona buzoba ozalaka nango. Por isso você costuma ter. Mama abana oyebisa biso boye nana akufite. A mãe falava, ela abana filo lance. Filo lance. Mayele basombaka yango na mbongo te. A inteligência não se compra com dinheiro. Hein? Olingo ozala mayele na vie. Quero ser uma pessoa inteligente. Mayele basombaka na mbongo te. Na vida, isso não se compra com dinheiro. Moninga yebise toteka telefone ya yo bongo lobi. Telefone porque tokabola mbongo ya tokosalela. Disse dinheiro. Tokosalela nanyo. O meu telefone. Balobi mayele basombaka na mbongo te. Disse a sabedoria não se compra com dinheiro.
olingi ozala mère juge Quero ser uma mãe juiz. na eloko oyo nzambe apesi ngai rife Não, algo que Deus me deu. eloko assim. nzambe apesi ngai Algo que Deus me ekufa te Ei, kotindika ngai deu. te Ih, não me pressiona. il faut oza oblige kokangama na nzambe Esse é o obrigado a se liar. soki te buzoba osombi yango na mbongo Não, a burrice vai comprar com dinheiro. ozwi mbongo osombi buzoba Vai pegar dinheiro para comprar somente a burrice. ntango mosusu osomba yango deja Talvez já compraste. mobali na yo apesi yo mbongo na yo Esposo me deu teu bato nyonso ifo bayeba mobali nanga apesaki nga mbongo shishi ngai bapesaka mbongo wana nazala lisusu parte wana buzoba baya kobotola yo yango lisusu Vai me receber no mboma na yo libala mbongo wana nazala lisusu na libala buzoba osombi yango na mbongo Compraste a burrice com dinheiro. buzoba A burrice. ifo nalonga Eu alfredo devo oyo vencer este Alfredo. mpo bandoki misusu bayeba ete bazali nyile Outros bruxos para saber são nulos sem feito. eske alfredo aza ndoki alobi Será nani que Alfredo é bruxo? alfredo nga mdo nasolaka na ye Eu costumo conversar. alobi com natikala kosimba nyili kasa nye na ndako ya nganga Nunca toquei. me yo oza ndoki ya vrai Que nem folha, nem Yo. nada na casa do Kimbanda. moto ifo kobangela eza yo mpo oyebi eloko osala me ye eza makila Mas ele é de sangue. yo oyebisa nzambe ete na kobotama na libota ya kindoki te Será que você vai dizer ao Senhor que eu não vou nascer numa família da ye bruxaria? mpe aza mayele aza oblige kokimela na bonzambe Ele é esperto de oh amen me yo oza ndoki ya vrai ndenge Ele oza é wana verdadeiro bruxo. oza vrai Era verdadeiro. mare juge Uma mãe juiz. mpo ayoki mitiopo eningani mpo na mwana na ye Ata pona eloko ya bonzambe. Pode ser através do babengi ye mare défenseuse chamam que é uma mãe defensora. mare défenseuse Uma mãe defensora. oza oblige És obrigada okota na de se bonzambe mergulhar dentro da Pode divinidade, preocupar. de se preocupar po ete ozala juge ya likambo para na se tornar yo juiz do teu assunto, ozala défenseur ya para se likambo na tornar yo defensor do teu problema. yo ozala kaka batindiki ngai Somente me pressionar. awa Aqui, balingi ozala défenseur quero para tu se tornar ojuge likambo na yo para julgar o teu problema odefendre e likambo na yo defender também teu problema. nzambe apambola biso Amém. Que Deus nos abençoe. nani asungi ngai toke ijibile eza vrai É verdade, não? okozala juge Vai tornar juiz. ya likambo na yo O teu assunto. okodefendre yango Vai defender. après jugement odefendre yango No julgamento você vai defender. yango prophétie É por isso, préoccupation égale qualité profecia, ezali preocupação, devoir guarda personnel Ei, é uma tarefa particular, individual. merci esuki wana Fim do mesmo ano. kote préoccupe mpona likambo na yo Preocupar através do teu problema. mpo lite mpona Para yango lutar. eza devoir ya É moto uma mosusu te tarefa, né, pra ya outra paster pessoa. te ya Nem koko do te pastor, nem aloka da yo coque, de fetiche. eza ya moto oyo te aloka yo Nem da pessoa, eza ya pessoa. vie ndenge ezokende malamu te E da vida, eza da ya vida, conforme não está indo bem. ya pays te eza Não é malamu do te país, porque o país eza não tá devoir indo bem. personnel É uma tarefa Hein? individual. tarefa particular. bosulinye É yango uma bankadre yango tarefa sublinhada. soki obongi eza yo Se tu melhorares, soki tu. obebi Se tu eza yo estragares, és tu. soki osali jugement na Mas vie na yo tu julgar, makambo julgamento na ezokende sua te vida. naza oblige As coisas não estão epai ya dando certo. nzambe Eu sou ntango obrigado okobonga a elakisi Deus. osali defense ya O vie na tempo yo de melhorar, se tu melhorar a sua vida, significa defendeste a sua vida. elakisi odefense Significa defendeste a sua vida. wapi ange ya betel Tá onde? basali service te Ange ya foi mbala ange oyo de mateya oyo Esta vez, essa pregação, eza problème te bakangola Não é babikisa problema de liberdade mpo balobi de falar. kose préoccupe de se preocupar-se, ezali é devoir uma tarefa de l'homme do awa homem. balobi yo moko kojuge Aqui disseram tu próprio. vie ezanga bien Será que ou bien a minha nazelaka vida tá indo kaka bem? Ou costuma moto esperar oyo sempre? aloka ngai A pessoa que me biso enfeitiçou. tomoni Nós vimos moto oyo baloka a pessoa que enfeitiçaram, akobota mwana mobali que te vão não pode alobi nascer soki menino. oli te Disse tu soki yo lutar, moko oli te disse tu próprio lutar. bokomi bien na mwasi na yo Vão tornar bem com a eloko ezonyokola yo boza bien te te. Fazer sofrer soki agora, bokomi bien porque você não tá bobota mwana mobali komona ye jérémi Se tu soki bolingi lisusu jérémi 2 3 4 Jeremi
2, 3, 4. Vão nascer filhos como Jeremias. Você pensa bango kaka Jérémie 2. Lá, Jeremias 2. Jérémie 4. Jérémie 5. Jeremias 5. Bino connaît 6, 7, 8, 9, 10, 7. Est-ce que vous avez Você está acompanhando? Se eu compreender, Tu entender, ou te preocupar, tu vai ter a preocupação, ou juger, tu vai julgar, ou defender. tu vai defender. Vai defender. Defenderam. Vai defender. Defenderam. Tango bazara bien te, bazu aqui. Não estava bem. Bazu te. Será que acharam ou não? Bazu te alisa. Vamos mostrar. Merci manu, Nzambe asala bino bolamu. Il faut organiser tes années e logo ezozanga ngai. Deu pensar e saber que não. Hoje é bom o defender. Ou é a defensa, ou free a defensa. Ao defender. Oh yo, Nzambe alobaki. Essa aqui. É que para mim bato para você preocupar échantillon. Na matéria nyonso. Pessoas vão se preocupar. Oh, batalisa aqui é. Mostrar a ela. Babeti é déjà. Já lideram. Aza é okufa. Já é morta. Liso oyo makila na makila. Cheio de sangue. Afandi likolo ya nzete wana. Ela estava lá sentada em cima daquele. Azotambola na ye. Ela está andando. Mas aza é oboma déjà. Mas já é morta. Liso oyo ya gauche. O olho na parte esquerda. Eza makila na makila. Cheio de sangue. Ye mtu ako juger. É ela que já vai saber se julgar. Na me preoccuper. Ou deve me preocupar. Faut na lutter. Ou deve lutar. Pour na me défendre. Para me defender. Kasi balobi ata oyo azaki akufi déjà. Eu disse que aquele também já Babwaki ye. Lhe lançaram. Mais ye atutani na mekuwa Mas ele se Élysée. trocou com os outros. Ye moko a reprendre vie. Ele próprio Eza te koko na ye ake kotala ye. Nake kokomba tombo na ye pongo bakuta ye. Farei que o seu túmulo para Na monde ya esprit. No mundo espiritual. Oza okufa déjà. És morta já. Babetaki yo masasi awa. Já te deram tiro. Wapi eloko wana ibana oseka yo wapi yo? Yango, wapi yango? Ozwi yango? Pesa pasta wapi yango? Azana pasta moko na ndako. Tem uma pasta na sua casa? Eza na boneco. Tem boneco. Ata bayebisi bino. Vamos dizer que boyoka na bino te. Vocês não ouviram. Bino bote. Da. Explique na igreja. Masasi na igreja agora. Eza nini? Ye mtu ayana boneco wana ya mabe ya somo wana. Matisa mngongo pasteur na yo aza kuna. Eu dormi. Olha a pasta aqui. Acompanha aqui. Não. Aumenta, mamãe. Tu a ver tipo que a boca da pasta estava subindo assim como? Eu vi a pasta, havia assim no espaço. Eu disse em nome de Jesus. Eu impuro assim no que meus pés foi. Você levantou novamente. Vem agora no meu lado. Esse caiu. A pasta vai me zombar. A pasta que estava a lhe zombar. Est-ce que pasta ou bien eloko eza na pasta? Será que a pasta ou a coisa está na pasta? Eloko eza nini? Eza na nini o? Está com os olhos e boca. E também sobrancelha. Ye mtu ayaki na boneco oyo ya somo wana. Ela que trouxe aquele Poupée soki nini? Soki balobi bobwaka Nzambe aloba basi oyo bayokaka na bango te. Ata boyebisi bango. Essas mulheres que não ouvem, vocês podem falar. Batika yo kokufa ou bien eza nini? Para te deixar morrer ou quê? Basala yo ni pasta yo mtu oza na fazer ngo. como a pasta está aqui. Yaleki na ye. É da sua irmã. Yaleki na ye. É da sua irmã. Ya ye. Yo yaka. Balobi te bakangola ye. Balobi parmi bato ba se preoccupaka te. Disse no meio das pessoas. Bayebi te bakufi déjà.
babeti bango masasi ye aza échantillon kolo pasta ye a dona da pastinha é essa aqui. Toyebi te. Não sabemos. Preocupação. Preocupação.